Economia no programa Encontro Marcado com o economista professor Paulo André de Oliveira. Como vai, Paulo? Oi, Márcio. Tudo bem? Paulo, o ano começando, a reforma tributária acontecendo, nota fiscal com alterações, enfim. O que muda no início de 2026, Paulo? Agora, em 2026, nós começamos a implementar a reforma tributária do consumo. Isso quer dizer que os impostos relacionados ao consumo e produção, na verdade, eles vão ter modificações importantes. Nós passaremos a ter um imposto sobre o valor agregado. Na verdade, já existia o imposto sobre o valor agregado, só que esse sistema ele pretende, né, e me parece que isso vai ser possível, simplificar a forma de se arrecadar impostos. Isso é muito importante para o Brasil, porque nós temos muitas e muitas regras. Passaremos a ter o imposto sobre o valor agregado, que é aquele imposto que ele cobra sobre o valor que é adicionado em cada etapa do processo produtivo ou no processo de venda. Então, por exemplo, se eu comprar uma camisa por R$50, eu sou um comerciante e vou vender ela por R$80. Então, quanto que eu agreguei de valor? Eu agreguei R$30 de valor. Então, eu vou pagar imposto somente sobre os R$30 que eu agreguei de valor. Uma fábrica, a ideia vai ser semelhante, né? Ela compra a matéria-prima, quanto que ela vai agregar de valor, né? Depois ela juntar as matérias-primas e produzir. Essa alíquota cheia deve ser em torno de 28,5% sobre o valor agregado. Mas agora em 2026, o que começa é uma fase de testes de tecnologia, testes do uso no dia a dia, um teste operacional. E esse teste ele vai ser com alíquotas menores. O que é basicamente a reforma tributária? Nós temos 3 impostos federais, o PIS, o COFINS e o IPI, que ele vai ser substituído por um tributo, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e 2 impostos, um municipal e o estadual, que vai ser substituído pelo IBS. Então, o IBS vai substituir o ICMS, que é estadual, ISS, Imposto sobre Serviço, que é municipal. Então, essa substituição de impostos tende a simplificar o sistema produtivo. E agora, em 2026, vai ser umas alíquotas experimentais. O CBS vai ser uma alíquota de 0,9% sobre o valor agregado e o IBS vai ser uma alíquota de 0,1% sobre o valor agregado. Então, esses impostos vão conviver com os impostos anteriores. Então, os impostos anteriores, o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, eles não vão deixar de existir por enquanto. Eles vão funcionar juntamente com esses novos impostos para que se teste o sistema como um todo, tanto para as empresas se adaptarem como para a administração pública se adaptar. Porque a emissão de nota fiscal, né, ela vai ter agora um campo que o empresário vai ter que colocar esses impostos também. Então, vai ser um processo de grande adaptação do ponto de vista tecnológico para as empresas, né? Elas vão ter que fazer adaptações no seu emissor de documentos fiscais. Toda essa operacionalização começa agora em 2026. Então, é algo que a gente tem uma preocupação muito grande para ver se tudo está funcionando. Então, essa que é a intenção. Nós temos novas fases que vão acontecer, inclusive fases intermediárias, e deve chegar até 2032 a implantação completa dessa nova reforma tributária sobre o consumo e produção. E impostos sobre a propriedade e sobre a renda? Esses, por enquanto, não alteraram. Então, você vai continuar tendo o imposto de renda pessoa física como ele é, o imposto de renda para pessoa jurídica como ele é, né? Ele vai ter as próprias legislações, o IPVA, né? Imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPTU, esses tributos continuam como são, porque são tributos sobre a propriedade e sobre a renda. Nós tivemos uma reforma tributária sobre o consumo e produção que está sendo implementada paulatinamente. Então, o maior ponto para esse ano 2026 é para as empresas, né, para as empresas e para a administração pública se adaptarem. Para nós, consumidores, de uma forma geral, não vai fazer diferença momentaneamente, né? O que vai acontecer para o consumidor no futuro é que a gente espera que a economia fique mais eficiente e isso se reflita também, né, no emprego e na renda. É isso que é a expectativa, né? Nós temos uma economia mais moderna, mais competitiva. Então, esse é um dos principais fatores que se espera aí em relação à reforma tributária. Esse ano, com certeza, nós teremos ainda bastante dificuldades, né? Nós temos alguns prazos que já foram prorrogados, né? Que é o prazo de você realmente começar a emitir a nota fiscal, né? Nós temos um prazo dela se tornar
obrigatória e com multa. No momento ela ainda não é, né? Então ainda não está determinada a data que isso vai acontecer. Então é importante que as empresas façam a adaptação a esse novo sistema tributário, tentem se adequar da melhor forma possível. Para finalizar, eu quero falar que isso não vai reduzir impostos. No montante geral do país, não vai reduzir impostos. A carga tributária vai continuar a mesma. O que vai melhorar é a forma de se cobrar esses impostos, tornando mais eficiente e evitando o que a gente chama de impostos em cascata, né? Um imposto sendo cobrado sobre outro imposto. Então isso daí vai ser, nós deveremos ter várias melhorias aí na cadeia produtiva das empresas e isso com certeza se reflete aí na vida das pessoas, porque nós precisamos, né, trabalhar, nós precisamos do emprego, nós precisamos da renda e empresas mais eficientes devem contribuir para isso por meio dessa reforma tributária. É isso aí.